aula bíblica do mês de março, que é o livro de Josué. Não sei se eu falei, né? Mas eu quero fazer cada aula para cada livro. Mas como tem livros que são pequenos, eu vou fazer aula bem pouquinha, sabe? Bem pequenininha. O livro de Josué significa líder dos israelitas, porque depois que Moisés morreu, Josué começou a liderar os israelitas, né? Então ele ficou com medo, é claro, porque afinal liderar uma nação tão grande era muita responsabilidade, sabe? E Josué ficou com medo, ele falou para Deus: Senhor, ele até disse assim, ó: Senhor, mas é tão difícil, como é, sabe? Ele ficou com medo, ele ficou pensando: meu Deus, como é que vai ser eu liderar esse povo tão grande? Moisés pelo menos era sábio, Moisés pelo menos falava com Deus direto o tempo todo, e eu, meu Deus. Aí o Senhor: eu estou com você. Pode deixar que eu estou com você, eu vou estar com você o tempo todo. Então Deus deu força para ele, sabe? Deus deu força para Josué liderar aquela nação, porque eram umas pessoas muito difíceis, como vocês conhecem. Eles eram um povo bem desobediente, sabe? E chato também, porque nunca vi um povo reclamar daquele jeito, como esse povo israelita. O povo que reclamava, vocês lembram, né? Nas aulas passadas que eu falei que qualquer coisinha eles reclamavam lá no deserto. Então, depois que Moisés morreu, né? Josué ficou lá entre eles, né? E falou tudo que eles teriam que fazer, ou seja, relembrou os tempos que Moisés era, como é que eram as coisas, né? Aí eles estavam prontos para entrar na terra de Canaã, só que deveria fazer algumas coisas ainda. Destruir a cidade de Jericó, que era uma cidade de pessoas idólatras que adoravam os deuses lá, e eram pessoas estranhas, sabe por quê? Eles entregavam os próprios filhos para os deuses lá, eles colocavam os bichinhos no fogo, vivinho. Moço, Deus me livre. Nem Deus faz isso, gente. Qual o sacrifício que Deus aceita para nós adorar Ele? Antes, né? Hoje não tem isso, porque Jesus já se sacrificou. Mas o sacrifício antes eram os animais. Só que era por causa do pecado do povo. Então, ou escolhia um animal, ou escolhia a pessoa. Então, a pessoa não podia morrer, Deus não queria que a pessoa morresse, então era melhor que morresse um animalzinho. Então, Deus era muito bom. Deus é muito bom com nós, sabe? Peraí, passar a moto aqui. Deus foi muito bom e é ainda bom com nós. Porque é igual assim, ó. Você pode imaginar assim, por exemplo, tem um cachorro ou um gato, ou uma galinha não. E tem uma criança. Qual você escolheria? Qual você deixaria morrer? O seu filho ou um animal? Então era assim que Deus ficava o tempo todo, sabe? E a questão daquele tempo, do povo israelita, que eles erravam muito. Eles tinham que... Imagina o tanto de vezes que eles erravam e teria que entregar um animal para salvar eles próprios, porque eles pecavam o tempo todo. A única forma de Deus salvar eles, de Deus não deixar eles morrer, era entregar o animalzinho no lugar deles. E pro povo de Jericó, eles entregavam os bebês pros deuses. Não tinha nada a ver com o pecado. Nada a ver com os erros deles. Eles só entregavam porque adoravam os deuses. Então eles entregavam porque queria. Aí entregavam os bebezinhos. Eu já vi isso aí na novela. Nossa, horrível, horrível. Entregavam os bebezinhos lá no fogo pra esses deuses de pedra que não fazem nada, sabe? Porque Deus fala: esses deuses de vocês não fazem nada. Eles não andam, eles não falam, eles não ouvem, eles não vê. Deus falou isso bem na Bíblia. Falou. Vocês podem procurar no livro de Josué, que Deus fala assim: bem, eles não fazem nada. Então era inútil eles fazerem isso. Eles matavam os filhinhos dele inutilmente, porque não adiantava nada. E então Josué estava com medo, né? E Deus o animou. Deus ajudou ele, animou para eles seguir na batalha. Daí Josué envia 2 espiões para Jericó, para ver como é que era, se o povo era forte, como é que era que eles iam atacar, porque Jericó tinha um muro enorme, sabe? Um muro bem protegido. Aí esses espiões foram lá e ficaram lá, né? E entraram na casa de uma prostituta, que era chamada Raabe. E eles ficaram lá, né? E
O povo de Jericó sabiam que iam ser derrotados. Eles já estavam sabendo, porque na hora que o povo de Israel tinha aquela fama de vencer todas as pessoas que ele passava, de vencer todas as cidades que ele passava, os países. Os israelitas sempre venciam, né? Aí estava com medo já. Aí esses espiões foram para lá. E só que o rei soube que eles entraram lá em Canaã. Canaã não, em Jericó. E nisso a Raabe escondeu eles. E eles foram lá na casa da Raabe e perguntaram para ela onde estavam os 2 espiões. E a Raabe disse que não sabia. Então a Raabe foi boa com eles, sabe? Porque se fosse outra pessoa, eu tinha entregado. Porque a Raabe era uma pessoa boa. Ela queria sair daquela vida, sabe? Ela não aguentava mais. Só que ela não tinha pra onde ir. Aí com isso ela ajudou os meninos, né? E ela pediu, por favor. Porque ela sabia que iam ser derrotados. O povo de Jericó. Ela fala, por favor, salva eu e minha família. Não deixa a gente morrer. Por favor, não mata a gente. Falou pros espiões. Os espiões falou assim. Pois você coloca uma corda vermelha na sua janela. Pra gente saber qual é a sua casa e não destruir a sua casa. Porque a gente vai destruir os muros, né? E a casa dela era topada no muro. Aí você coloca uma corda vermelha e a gente vai poupar você e sua família. Aí ela fez assim, sabe? Aí os espiões foram lá pra Josué e falaram como era tudo. Aí eles começaram a atacar a cidade. Aí eles atacaram a cidade. E sabe o que é impressionante? Que apenas com gritos e toque de trombetas, eles conseguiram destruir a cidade de Jericó. Como assim? Destruir o muro, né? Porque o muro era bem forte, ninguém conseguia derrubar os muros, não. Vinha reis de outros lugares querendo tomar a terra e eles não conseguiam derrubar esse muro, porque o muro era bem forte, sabe? As muralhas de Jericó, acho que você já ouviu falar assim, não. Então eles ficaram rodando, né? 7 vezes pelas muralhas de Jericó. E na 7ª vez, apenas com toque de trombetas e gritos, a muralha foi ao chão. Apenas a casa de Raabe, que ficava perto da muralha, foi salva, né? De ser derrubada. Então, era para eles ver que Deus estava com eles. Porque imagina que foi sobrenatural, você gritar e as coisas cair. É muito sobrenatural. Então, Deus estava com eles. Aí Deus falou, olha, vocês apenas façam isso que a muralha vai cair. É muito impressionante isso, sabe? Daí, eles levaram a Raabe e a sua família para Israel, né? E eles ficaram lá morando em Israel, a Raabe e a sua família. E ela começou a se consertar, porque ela era prostituta, né? Ela era uma pessoa errada. E ela começou a se consertar, ela começou a conhecer o Deus de Israel. E ela gostou do Deus de Israel, porque ela viu que os milagres realmente aconteciam. E que os deuses deles não acontecia nada, milagre nenhum. E depois que eles conseguiram destruir a cidade de Jericó, que eles atacaram a cidade de Jericó e mataram todo mundo, só salvou Raabe e sua família, eles foram e já estavam prontos para entrar em Canaã, né? Porque tinha o Rio Jordão, que eles tinham que passar pelo Rio Jordão. Só que o Rio Jordão não era tão grande quanto o Mar Vermelho, que é um mar, né? Mas mesmo assim eles não conseguiam atravessar porque era fundo. Então nisso Deus conseguiu fazer, não é que conseguiu, mas Deus operou o primeiro milagre com Josué. Abriu o Rio Jordão. Aí eles abriram o Rio Jordão, né, com a ajuda de Josué. Deus falou a Josué, faça isso. Aí Josué fez e abriu o Rio Jordão. Aí eles passaram, né, pelo Rio Jordão. Então a Raabe presenciou o primeiro milagre. Aliás, o segundo milagre, né? E ela achou muito lindo, sabe? Ela ficou maravilhada com aquilo. E depois que eles conseguiram abrir o Rio Jordão e passaram, aí tinha outra cidade que eles deviam destruir. Aí eles ainda estavam acampados, né? Aí eles estavam planejando destruir a cidade de Ai, que era outra cidade idólatra que ficava adorando estátuas, essas coisas. Aí Deus falou, vocês podem ir. Aí foram destruir a cidade e tal. Só que eles não conseguiram destruir todo mundo, sabe? Eles perderam humilhantemente. Eles perderam a batalha humilhantemente. Por quê? Porque Acã, uma das pessoas de Israel, pegou alguns objetos malditos que tinha em Jericó. Objeto consagrado aos deuses. Ele começou a roubar essas coisas, sabe? E não podia. Josué tinha falado no começo, vocês não peguem nada de lá. Queimem tudo. Tudo. Não é pra pegar nada. E Acã pegou. Pegou alguns objetos que ele achou assim, uau. Os olhos dele se encheram porque eram bonitos. E assim Acã pegou esse negócio, né?
E nisso, quando eles foram derrotar a cidade de Ai, eles não conseguiram vencer. Porque ele fez uma coisa errada e Deus não aceita. Aí, eles acabaram perdendo humilhantemente, porque eram pouca gente, a cidade de Ai era pouca gente. E Josué e a sua tribo e todas as coisas, os exércitos, era muita gente. E com isso eles foram derrotados pela cidade de Ai. E Josué chegou para Deus, se humilhou para Deus e chorou, dizendo: Senhor, o que foi que aconteceu? Por que nós não vencemos? Foi algo tão estranho, porque era pouca gente e nós já conseguimos vencer mais gente do que nós. Deus falou. Deus falou até assim: alguém fez alguma coisa errada. Pegou objetos malditos, uma pessoa da sua tribo pegou objetos malditos daquela cidade de Jericó. Aí Josué, oh meu Deus, eu já falei pra esse povo, não pegar coisa, mas olha aí, nós erramos por causa de uma pessoa, nós perdemos por causa de uma pessoa. Aí Josué foi lá e convocou todo mundo. Aí descobriram que foi Acã, sabe? Aí, né, ele sofreu as consequências. Aí Acã falou, ele falou que foi ele mesmo, aí mostrou os objetos, aí Josué foi e queimou lá para fora do acampamento, e nisso acabou o mal, e Deus conseguiu ajudar eles, porque é assim. Quando alguém erra, por exemplo, rouba alguma coisa, pega alguma coisa consagrada ou qualquer coisa, Deus não consegue ficar perto, porque é o pecado, sabe? Então as pessoas, os povos israelitas eles tinham que estar na pureza, sabe? E imagina uma pessoa suja aqui dentro. Como é que Deus ia ajudar o exército? Não tinha como, porque Deus é muito santo, Deus é muito puro. E ele não conseguia ficar perto do pecado, sabe? É por isso que eles não conseguiram vencer a cidade de Ai. Porque Deus não conseguiu ir com eles. Deus era algo, tipo, muito ruim, sabe? Porque Deus não pode ficar perto do pecado. Então, imagina aí Acã, que roubou as coisas, indo lá derrotar Ai, e ainda não consegue, porque Deus não foi com eles. Então, toda vez que Deus ia com eles, eles conseguiam vencer. Aí, depois disso, né, eles atacam novamente. Agora, dessa vez, eles estavam tudo limpos, estava tudo normal, e conseguem vencer. Tá vendo? Aí, após a batalha, né, Josué adora a Deus, canta, sabe, fica tudo bonito, sabe? Aí, né, eles lá estavam preparando atacar mais cidades para entrar em Canaã. Porque Canaã tinha as pessoas ruins também lá dentro, né? Tinha pessoas ruins morando lá dentro. Daí, quando eles estavam lá no acampamento normal, chegaram duas pessoas, gibeonitas, que eram povos inimigos de Israel. Eram inimigos de Israel. Eles chegaram lá, se disfarçaram de pessoas estrangeiras, porque eles estavam com medo de perder, porque todo mundo estava perdendo. Os países, tudinho, as cidades estavam perdendo de Israel, então eles estavam com medo de perder também. Eles estavam com medo de sofrer também, de serem derrotados. Aí eles foram lá e fingiram de pessoas estrangeiras e falaram com Josué. Aí, e nisso Josué foi enganado, né? Porque ele era uma pessoa boa, aí ele foi enganado e até prometeu que ia ajudar eles caso eles sofressem alguma perseguição de reis. Aí Josué até prometeu ajudar eles, sabe? Porque ele foi enganado, Josué. Aí depois disso, Deus fala pra ele: você foi enganado, porque eles eram gibeonitas. Aí Josué descobriu que eles eram gibeonitas, a próxima cidade que eles iam atacar. Aí o negócio ficou ruim, Josué ficou com raiva, meninos. Não acredito que eu fui enganado por eles. Aí Deus falou: mas você já prometeu, agora vai ter que cumprir. Não vai poder mais nem tocar neles. Vão ter que passar por eles sem tocar, porque você prometeu. Aí Josué: tá bom, tudo bem. Aí quando foi depois de um tempo, Gibeão, né, que os gibeonitas eram da cidade de Gibeão. Aí Gibeão foi cercada por 5 reis, querendo tomar a cidade. Aí, né, os gibeonitas foram pedir ajuda para Josué, porque sabiam que Josué era forte e tinha o Deus dele. Aí eles foram lá e Josué teve que ajudar e foram para a batalha. Aí Deus até falou assim: pode ir, Josué, eu estou com você. Ai, essa parte é tão linda. Pode ir, Josué, eu estou com você. Mesmo que você foi enganado, mas você não teve culpa, porque você é um homem bom. Então Deus foi com ele, né? E assim, a batalha estava muito grande, porque eram 5 reis. 5 reis. Eram 5 países grandes querendo derrotar a cidade de Ai para tomar a cidade. Talvez a cidade era muito rica, né? Não sei.
Aí Josué foi com seu exército e era menor o exército de Josué. Aí foram lá batalhando aí, até que Josué orou para Deus: Senhor, por favor, aumenta o dia, porque o dia tá quase fechando e eu quero e nós temos que destruir tudo. E quando escurecer, todos vão fugir para os lugares e não vai dar para destruir todo mundo. Aí foi essa hora aí, épica, nessa batalha épica, que Deus fez parar o sol. E o dia ficou tão longo que não sei quantos dias passou, gente, para ficar, porque o dia não fechou. O sol ficou, ó, no meio do céu, várias e várias horas. A primeira vez na vida, na Terra todinha, que ocorreu isso, que o sol parou e ficou, deixa eu ver, falar bem aqui, ó. Que é a primeira vez que ficou desse jeito, sabe? A primeira vez que... E a única vez que o dia foi mais longo do que 24 horas. Então, pode-se perceber que foi mais de 2 dias ou 3 dias, se não foi 3 dias, né? Aí eles conseguiram vencer, claro. Eles venceram, né? Derrotaram todos esses 5 reis e foram guerrear, ou guerrear não, eles cantar para Deus. Aí eles até ergueram um tabernáculo para adorar, fazer as coisas, porque eles estavam caminhando, né, no deserto. Então tinha que tirar o tabernáculo do lugar e colocar em outro. Aí eles ergueram o tabernáculo para voltar a fazer as coisas deles, que é... Peraí. Que era entregar... que era entregar... Meu Deus, meu nome. Fazer sacrifícios para Deus, essas coisas, sabe? Sacrifício de animais. E depois disso, eles conseguem entrar em Canaã, derrotam o povo de Canaã, né? O povo ruim lá, derrota todo mundo, limpa tudo, porque lá tinha muita sujeira. Eles queimaram todos os deuses estrangeiros que eles serviam, né? Deus falou que não queria nada que tinha de sujeira lá, nada de sujeira de deuses, nada de coisas consagradas para deuses. Aí eles fizeram tudo isso e foi a hora de repartir a terra. Aí eles repartiram, né, a terra para cada um. E depois disso, né, que eles repartiram a terra, fizeram a cidade de refúgio. Como vocês sabem, a cidade de refúgio é para as pessoas que cometeram um assassinato sem querer. E nisso eles teve que fugir para a cidade de refúgio, né? Aí lá eles ficaram até voltar o luto, acabar o luto, né? E depois Josué faz um discurso. Ele já tava velho já, porque durou muito tempo essas coisas, sabe? Ele já tava bem velho. Aí ele faz um discurso, aconselhando a guardar as leis do mandamento. Então ele estava fazendo um discurso final, porque ele estava perto de morrer. A guardar as leis, né? Aí tem essa parte que nesse discurso que Josué fez, o discurso final que ele fez, né? Que já tava perto de morrer. Aí ele falou: olha, gente, eu vou dar aqui 2 escolhas para vocês. Vocês escolhem uma. Vou dar 2 opções. Ou vocês servem a Deus ou servem aos ídolos. Os dois não dá. Deus não aceita. Porque a partir do momento que vocês forem servir aos deuses, Deus vai deixar vocês para trás. Porque Deus não aceita isso. Porque vocês estão trocando Deus por deuses de pedra que não fazem nada. Então Josué falou: bem, vocês escolhem um ou outro. Agora, quando vocês forem escolher os deuses de pedra, não adianta correr para Deus. Não adianta, a não ser que vocês se arrependam de adorar esses deuses. E Deus assim, Deus vai te perdoar. Deus vai perdoar vocês. Aí depois que Josué falou essas 2 escolhas, Josué falou: Eu, Josué, eu digo uma coisa. Eu e minha família serviremos ao Senhor até o fim da vida. Josué falou assim bem aí. Eu e minha família serviremos a Deus. A minha escolha já tá feita. Agora falta vocês escolherem. Aí, né, eles ficaram normal, não falaram nada. E assim Josué morre com 110 anos. O que significa o livro de Josué? A. Rei dos judeus. B. Líder dos cananeus. C. Líder dos israelitas. Pausa o vídeo e responda, tá? Aí na próxima, logo depois eu vou falar a resposta. A resposta correta é líder dos israelitas. Então o livro de Josué refere
refere-se somente ao líder dos israelitas, né? Que é a história de Josué por toda a sua vida. Segunda pergunta. Quantos espiões Josué envia a Jericó? A. 1 espião. B. 100 espiões. Ou C. 2 espiões. Pause e responda, tá? Bom, os espiões que Josué envia são 2 espiões. Como vocês ouviram na aula, né? São 2 espiões que ele envia. Qual a cor da corda na janela de Raabe? Então, a pergunta é, qual a cor da corda que a Raabe colocou na janela para não ser destruída também, junto com o povo de Jericó? A. Rosa. B. Vermelha. Ou C. Laranja. Qual a cor da corda? Responda. Pause, né? E responda. Próxima pergunta. Qual escolha Josué fez? A. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. B. Não serviremos a Deus. C. Eu e minha casa serviremos a deuses estrangeiros. Marque a alternativa correta e depois eu falarei a resposta. A resposta correta é A. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.